Segundo o deputado federal Henrique Vieira, presta atenção nisso aqui. Segundo o deputado federal Henrique Vieira, daqui a pouco eu vou te mostrar a fala dele, ele disse que o novo presidente da Câmara de Deputados Federais, Hugo Mota, pode pôr em votação o PL que estabelece anistia. Que a base bolsonarista na Câmara de Deputados Federais, e nós sabemos que a maior bancada de deputados federais é do PL. Sempre falo isso para vocês, que eles se levantaram contra as urnas, sendo que as urnas elegeram a maior bancada do PL bolsonarista. Estão pressionando o Hugo Mota. E Hugo Mota, talvez, esse mês ainda, coloque o projeto de lei que estabelece anistia na pauta. É essa a situação. E Bolsonaro está pressionando. Primeira situação por isso. E a segunda situação, Andréia, vou te mostrar daqui a pouco. São duas articulações que Bolsonaro está fazendo junto a Hugo Mota, meu lindo e minha linda. Vamos ver o deputado federal Henrique Vieira, o que ele fala? Vamos ver juntos aqui? Vamos embora. Olha o que ele falou agora há pouco nas suas redes sociais. Sem anistia é a pauta do momento. Corre nos corredores de Brasília que já nos próximos dias, talvez nesse mês, Hugo Mota, o novo presidente da Câmara, vai decidir, ouvindo o Colégio de Líderes, se colocará ou não para votar na pauta de votação a proposta de anistia para aqueles que tentaram um golpe contra a democracia em 2022. Então, já nesse mês, alguma definição pode ser feita. Nós precisamos aumentar a nossa pressão. Anistiar os golpistas significa fragilizar ainda mais a nossa democracia, fortalecer a extrema-direita, que é autoritária, preparar o caminho para a elegibilidade de Bolsonaro, além de ser algo que ofende a luta histórica por liberdade, por direitos humanos, por democracia nesse país. Quantas pessoas deram a vida para que nós tivéssemos democracia aqui? Então é uma pauta sensível, aguda, urgente. Nós estamos dizendo com todas as letras, sem recuo, sem anistia, por memória, verdade, justiça, em defesa da democracia e no enfrentamento pedagógico e corajoso contra a extrema-direita. Insisto, nos bastidores de Brasília, tudo indica que já haverá uma definição sobre isso. Estamos de olho, estamos alertas e chamamos a sociedade a uma defesa da democracia. Os golpistas precisam ser responsabilizados e presos. Não tem a ver com revanchismo, mas com senso de justiça e memória e verdade. Fraterno abraço. Só que tem um porém. Presta atenção. Bolsonaro, enquanto está com esse movimento, tentando anistia junto ao Hugo Mota, a justiça está agindo. O PGR está agindo. E daqui a pouco eu vou te mostrar o que o PGR fez em relação a alguns golpistas. Olha aqui. A outra luta de Bolsonaro é essa aqui, ó. Bolsonaro articula mudar lei da ficha limpa no Congresso para driblar inelegibilidade. Bolsonaro, desde o ano passado, tem a discussão lá sobre a alteração da lei de inelegibilidade. A lei de inelegibilidade decide o seguinte: depois que aquela pessoa é condenada por um crime, dentre outras situações, por exemplo, ela é condenada por um crime, por um órgão colegiado, ela fica inelegível, independentemente da justiça eleitoral. Independentemente da justiça eleitoral. E a partir dessa condenação criminal, ela passa a valer, não é quando você tem a sentença de condenação, não. Ela passa a valer depois que você cumpre a sua pena criminal na esfera criminal, depois que você cumpriu é que começa a valer 8 anos de inelegibilidade. Eles tentaram mudar isso de tudo quanto é jeito, para que comece a contar, desde a denúncia, que comece a contar desde a condenação e não depois do final da pena cumprida. Tentaram de tudo quanto é jeito. O ano passado eu mostrei um pouco dessa luta para vocês aqui no Congresso Nacional. Agora, o que eles estão tentando fazer? Além de esses outros engendramentos ardilosos para se safar. Eles estão tentando diminuir a inelegibilidade, em vez de ser 8 anos, diminuir para 2 anos. Ué, inelegibilidade de 2 anos, então não adianta nada não, ué.
No Brasil, a gente sabe que tem eleição de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos. Mas de 2 em 2 anos tem eleição, porque é eleição municipal e eleição nacional. Então o cara vai ser declarado inelegível e já vai participar do próximo pleito eleitoral, ué. Ué, mas não tá entendendo, não. Esse povo não é Deus, pátria, família, ordem, justiça, anticorrupção e tal coisa. E tá querendo passar pano agora pra bandido? Ué, não tá entendendo, não, ué. Só porque o bandido é Bolsonaro. Aí quer passar pano pra bandido. Ué, mas não tá entendendo? Bandido bom não é bandido morto? Depende do bandido. Depende do bandido. Oh, me ajuda, me ajuda. Bota. Sem anistia, pelo amor de Deus, gente. Que patifaria que é essa? Pra não falar outra coisa, que minha vontade é falar outra coisa. Ué, mas e esse povo aqui diz que bandido bom é bandido morto, aí? Estão querendo diminuir até a inelegibilidade do bandido, que vai valer para todo bandido. Não é só para bandido Bolsonaro, não. Vai valer para todo bandido. Mas eles falavam que bandido bom é bandido morto. O que aconteceu que eles mudou? Toque. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Enquanto o Bolsonaro tá nessa loucura, de tentar derrubar a inelegibilidade, de tentar ter uma anistia para não ir para cadeia e tal coisa, o PGR tá dando os seus sinais. Nos bastidores do poder, estão dizendo que esse mês ainda haverá a denúncia contra Bolsonaro. E o PGR acabou de pedir, além da condenação de uma série de situações, de uma ação que veio por recurso extraordinário do STJ para o Supremo Tribunal Federal, PGR pediu a perda da função pública de 2 coronéis da ditadura de 64. Primeiro, do herói de Bolsonaro, o brilhante Ustra. Aqui, ó. Vai, Central. O que aconteceu? Do brilhante Ustra. Primeira situação, aquele, o Bolsonaro falou que é o herói dele. E um outro também, torturador. Pediu condenação criminal, pediu indenização por danos morais para a sociedade brasileira, e ele acabou de pedir a perda da função pública desses 2 principais torturadores da ditadura de 64. Aí você fala, André, mas eles já até morreram. Morreu ou não morreu? Morreu, é verdade. Só que tem um porém. A família deles recebem o salário dos coronéis que morreram. E vão receber ad eterno. Aqui, esses 2 aqui, ó. Vão receber ad eterno. Porque você sabe que a filha solteira dos militares vai passando para elas. Tanto que as filhas de militares do Exército, Marinha e Aeronáutica, elas não casam. Porque se elas casarem, elas perdem essa mamata. As filhas que não casam têm direito de receber a aposentadoria. Recebe a mãe morreu, a filha solteira recebe. PGR pediu a cassação, a perda do cargo público desses 2 aqui. Ó. Significa dizer que a família vai perder a mamatinha. Porque não adianta, gente. Tem um artigo 99 do Código Militar que tem até uma proposta de emenda para mudar isso. Mas a Justiça já está dando interpretação com essa mudança, que é a tal da morte ficta, que diz o seguinte, que os oficiais, esse não é para cabo soldado não, viu? Só para oficial. Só para tenente, coronel, major, general, etc e tal. Se o cara aprontar, tiver uma pena e for condenado, tiver uma pena mais que 2 anos, é declarada a morte ficta dele. Ele é um morto-vivo. Ele é expulso do exército, mas a família é considerada viúva, porque assim ela continua recebendo o salário do marido, que aprontou, que cometeu o crime, que foi condenado e que foi expulso do exército. Tem lógica um trem desse? Por que o Congresso Nacional não muda isso? Por que essa patifaria da maior bancada de deputados federais, que é do PL, não tenta mudar isso? Para isso eles não querem mudar não, né? Eles querem o chicote no lombo do pobre. Então, essa situação aqui já é uma mudança de paradigma, vindo da onde? Muito possivelmente virá da justiça.
Porque o Paulo Gonet pediu essa situação. E quem é o juiz dessa causa aqui? Parou aonde isso aqui? Adivinha? Você conta? Ou eu conto? Conta, pode contar. Xandão. Xandão. Ele defendeu a imprescritibilidade dos crimes cometidos pelos militares de 64. O que é isso, Andréia? Passou já 30 anos, Andréia? São crimes imprescritíveis, até porque tortura é um crime imprescritível. É imprescritível a tortura? Racismo é? Entendeu? Então, ele também defendeu que os crimes que esses militares cometeram são imprescritíveis. Não prescreveram. E que o Supremo tem que dar uma resposta satisfatória. Por isso que eu digo e repito para vocês, se lá atrás está sendo remontada essa situação, que chegou no Supremo agora em sede de recurso, não vai haver anistia. Você acha que vai haver anistia agora? Olha a fala do presidente do Supremo Tribunal Federal ontem. Só para você entender um pouco, um tico-tico. Olha aqui, presta atenção na fala dele. Que deste plenário, que foi invadido, queimado, inundado e depredado, com imensa fúria antidemocrática, nós celebramos a vitória das instituições e a volta do país à normalidade plena, com idealismo e civilidade. Não há pensamento único no país, porque isso é coisa de ditaduras, mas as diferentes visões de mundo são tratadas com respeito e consideração. A democracia tem lugar para todos, liberais, progressistas, conservadores, só não tem lugar para quem não aceite jogar o jogo pelas regras da democracia. Aqui deste plenário... Ele remontou o que ocorreu no 8 de janeiro ontem. Então, eles não vão passar pano. Então, enquanto no Congresso Nacional, no Poder Legislativo, tem esse movimento encabeçado por Bolsonaro de tentar a aprovação da anistia, que ele está tentando, como o Henrique Vieira mostrou agorinha, eu mostrei agorinha para vocês, e tentando do outro lado mudar a lei de inelegibilidade para ver se safa, da parte de lá da Procuradoria-Geral da República está indo para cima. Mostrei para vocês a fala do Paulo Gonet ontem, e ele foi duro. Falou que não está para agradar a população, nas palavras dele mais chique, né? Não está para agradar a população e que o papel do Ministério Público, da PGR, é bater. E que vão bater. Em defesa de quem? Em defesa, ele disse, do regime democrático e da ordem pública. Não vai haver passapano. Henrique Vieira falou dessa situação, porque está chegando a hora, e também o que eu mostrei, vou mostrar de novo aqui, a fala do deputado federal Rogério Correia. Vamos ver juntos aqui. E tem denúncia à vista chegando aí, viu? Parece que tá quente. Vamos ver se o passarinho acertou. Acho que os bolsonaristas estão preocupados, isso eles estão. O passarinho me contou que tem denúncia à vista chegando aí, viu? E tem mesmo. Diz que até no final desse mês, o Procurador-Geral da República já vai fazer a primeira denúncia contra Bolsonaro e sua organização criminosa. Por isso, tanto desespero da horda bolsonarista. E o PGR já sinaliza que não vai passar pano para ninguém, nem mesmo para o herói de Bolsonaro, né? Que Bolsonaro falou que ele é o herói dele, o brilhante Ustra, o torturador e tal coisa. E agora há pouco, o Bongás, deputado federal, deu entrevista. E eu quero expor a fala dele, porque ele está ali dentro e tem muita coisa acontecendo que a gente não está sabendo e que ele vai esclarecer. E você vai perceber que é as mesmas bases daquilo que a gente fala, que a gente precisa estar atentos nesse ano. O governo está fazendo muita coisa, eles tentam abafar isso a partir de mentiras e fake news, e nós precisamos estar atentos, curtindo, comentando, compartilhando e juntos nessa guerra que é complicada, porque eles trabalham totalmente descompromissados com a verdade e totalmente descompromissados com qualquer efetivação concreta daquilo que eles dizem.
agem como irresponsáveis e como moleques. Aí fica até difícil combater isso, mas é necessário combater e só pode ser exitosa esse combate se tivermos realmente o engajamento para combater essa gadaiada que está doida, maluca, e esse ano o bicho vai pegar exatamente por essas configurações jurídicas que se farão realidade, notadamente nesse ano, a partir da denúncia de Bolsonaro e sua organização criminosa. Ressaltando que o general Braga Neto pediu novamente a revogação da prisão, Paulo Gonet manifestou contra, o general Mário Fernandes também pediu, Paulo Gonet se manifestou contra, bem como o coronel Bezerra, o coronel Pereira, o coronel Rafael Martins e o policial federal Vladimir, também policial federal, pediu a revogação da prisão. E Paulo Gonet se manifestou, em todos os casos, pela manutenção da prisão. Sendo assim, Alexandre de Moraes não vai tirar esse povo da cadeia. Pelo contrário, eu acho que está faltando gente para ir para o Chilindró. Eu acho que tem gente que está precisando receber um toque da Polícia Federal. Ó, até para baixar a bola. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Foi muito interessante toda a movimentação, tanto da eleição de Hugo Mota quanto de Davi Alcolumbre, bem como ontem na abertura dos trabalhos legislativos e judiciário, notadamente legislativo. Por quê? Porque a gente viu quem é quem. Uma vez golpista, sempre golpista. Não adianta. Não adianta achar que esse povo vai se conscientizar, que esse povo vai mudar, que não vai. São golpistas. Eles não aceitam nada diferente daquilo que é a vitória deles. E a democracia não é assim. A democracia é diversa. Uma hora você ganha, uma hora você perde, tá tudo bem. Então, eles deixaram muito claro quais são as pautas prioritárias deles. Primeiro, derrubar o governo Lula. Segundo, anistia para os golpistas. Ou seja, tirar bandido da cadeia. São as pautas prioritárias dessa organização criminosa que, na minha opinião, está loteando o Congresso Nacional. Tirar bandido da cadeia e sabotar o governo Lula, destruir o governo Lula para que ele não seja eleito em 2026. Aí vem um monte de bravateria dizendo que Lula não sei o quê, Lula tá no pior momento e tal e coisa. Lula tá no pior momento e ganha de todo mundo no primeiro e no segundo turno. Saiu a pesquisa Quest ontem. Pesquisa Quest. Lula ganha de todo mundo. Isso porque ele tá no pior momento dele. Eu fico pensando se ele estivesse no melhor. O que ia acontecer? Ele ia ganhar no primeiro turno, né? Então, assim, aqui não. A gente sabe que tem muita gente que está batendo em Lula agora. Por quê? O que a vovó te ensinou e o vovô te ensinou? Quem desdenha, quer comprar. É porque, na verdade, quer mais espaço no poder. Quer mais cargo. Quer um ministério a mais. Por que não? Aí está desdenhando para ver se consegue comprar. Você está entendendo? Não é? Ô Gilberto Kassab. Ô Gilberto Kassab, não foi? Foi. Gilberto Kassab disse que Lula tá fraco, que perdia para qualquer um. Aí saiu a pesquisa, disse que Lula ganha de qualquer um. Aí Gilberto Kassab foi e criticou Fernando Haddad. Fernando Haddad, pelo amor de Deus, gente. Com tudo que está acontecendo, nós chegamos na menor taxa de desemprego da história do Brasil. Saiu semana passada. Inflação está controlada. Crescimento econômico, distribuição de renda, o povo com trabalho, a maior arrecadação do governo. Significa o quê? Mais gente trabalhando, mais gente contribuindo, mais gente comprando, mais gente contribuindo, mais empresa crescendo, mais empresa contribuindo. Mas precisava atacar alguém, não é? Vamos atacar o Lula, vamos atacar o ministro, porque para ver se Lula chama a gente para sentar e ver se a gente consegue mais um ministério por aí. É isso que ele quer. É que nem a presepada do Nicolas Ferreira, né, Nicolas? Passou vergonha no crédito, no débito e no Pixel, né? No Pixel, com um monte de patifaria, de desinformação. Para quê? Para tirar os holofotes e criar a cortina de fumaça para não mostrar aquilo que está acontecendo. Seja no campo judicial, notadamente com o novo comunista. Não, agora tem um novo comunista na jogada. Um novo comunista. Quem é o novo comunista? Quem? Paulo Gonet. Polícia Federal já é comunista.
Supremo Tribunal Federal já é comunista. Só falta agora o PGS ser comunista. Todo mundo comunista. Até Javier Milei já tem uns chamando ele de comunista. Porque a polícia tá prendendo os foragidos de lá. E daqui a pouco vai deportar para o Brasil. E vai chegar outro avião de novos deportados, viu, dos Estados Unidos. E os patriotários, borra-botas de americano, batendo palma. E vou falar, não tem criminoso. Os criminosos que tiver, ficam presos. Não é solto não, viu? Aí, André, mas lá, imigrante, ilegal é crime. Sim, é verdade, só que tem um processo para chegar e falar que o cara é criminoso. Qual o processo? Você chega lá, você está ilegal, você abre o processo para se regularizar. Quando você abre o processo para se regularizar, enquanto tiver o trâmite do processo, você não é ilegal. Só no final, se chegar no final você não conseguir se regularizar, aí você é declarado criminoso por ser imigrante ilegal, conforme a lei lá. Mas durante esse período da tramitação do processo, você não é ilegal. E o que eles estão fazendo? Deportando todo mundo. Inclusive aqueles que estão dentro do prazo do processo de análise, para saber se ele consegue ou não ficar ali. Se regularizar. Você está entendendo? E eles não querem saber, eles estão pegando todo mundo, pegando gente que está até certo, eles estão pegando. Não é borra-bota de americano, vai ser pego. Tem um monte de gente aí que já arrependeu de apoiar a tranqueira, já arrependeu de estar apoiando Bolsonaro aqui no Brasil. Por quê? Porque eles estão passando pano para eles. Nicolas Ferreira fez um vídeo, até tentou defender, e foi vergonha. Silas Malafaia fez um vídeo chorando, porque tá perdendo dinheiro, porque os fiéis lá dos Estados Unidos, onde tem igreja, tá sendo tudo deportado. Ué, não era borra-bota de dono tranqueiro, o herói, o mito, não sei o quê? E agora? Vocês vão enfiar o rabo aonde? Chora? Vai lá pra Argentina, que o pau tá quebrando lá também. Ah, tá bom não? Vai lá pros Estados Unidos. Tem um monte de gente, quando o Lula ganhou, ai, agora ele vai para os Estados Unidos, agora vai para os Estados Unidos, vai para a Argentina, meu querido, vai para os Estados Unidos agora. Você vai ver a chibata arrebentar no lombo de quem? Do mais pobre. Porque o problema não é ser estrangeiro. O problema não é ser imigrante. O problema é ser pobre e negro. A caça é a caça atrás de pobre e negro. E pode esperar. Ficam passando pano aí para dona tranqueira para vocês verem. O que vai dar? A escala de normalização do fascismo. E o fascismo tá aí. Se deixar espaço, eles entram. E não pode aceitar, foi só uma coisinha, não sei o que. Não, é uma escalada de normalização que vai recrudescendo as ações. E o bicho vai pegar lá. A China já taxou os produtos americanos. Que o dono tranqueira tá se achando, né? Taxou os produtos do México, taxou os produtos do Canadá, aí taxou os produtos da China, China já disse que taxou, já vou taxar. Tá taxado também. Aí o que aconteceu? Canadá disse que tá taxando também, já tá taxado. No México lá, a presidenta conversou com o dono tranqueira suspendeu a taxação, porque no México a situação é mais difícil. Porque é o país, né, que tem fronteira, então para o México é muito mais difícil. Mas para o Canadá, tem problema não, vende para nós e compra de nós, não tem problema não. Ô China, tem problema não, China, vocês precisam do produto do americano não? Vem cá, meu lindo, vem cá comprar da gente. Nós tem produto para dar e para dar não, para vender nós tem. Ô, meu lindo, tem a santa paz. Quem que ele acha que ele pensa que ele é? Daqui a pouco vai começar a faltar os trem lá nos Estados Unidos. Aí você vai ver o povo se revoltando. Daqui a pouco essa escalada do fascismo vai contra o povo americano, os pobres e os negros lá. Aí você vai ver o bicho pegar. A Alemanha já teve uma manifestação de centenas de milhares de pessoas. Na Argentina já teve uma manifestação de centenas de milhares de pessoas. Daqui a pouco é nos Estados Unidos. Pode esperar. Estão achando que não, o mundo hoje é outro. Pode até ser, mas tem resistência. E o que é o fascismo mesmo, André? Vamos ver o deputado Leonel Hadi. Explicou aqui, deputado estadual.
do Rio Grande do Sul, explicou um pouquinho, um tico-tico disso. Vamos ver juntos aqui. Eu acredito que essa luta antifascista é uma luta que deveria ser de toda a sociedade. Porque o fascismo é intolerância, o fascismo é autoritarismo, é golpe de Estado, é a lógica do poder pela força, é a lógica da misoginia, LGBTfobia, racismo, do aprofundamento da miséria, da intolerância, de nós não termos a possibilidade de diálogo entre diferentes. O fascismo ele não tem meio termo, ou tu te enquadra em tudo aquilo que é o dogma, tudo aquilo que os fascistas pensam, ou tu automaticamente deve ser eliminado, deve ser executado, preso, torturado, expulso do país, né? Como nós estamos vendo, por exemplo, com Trump, o risco que nós temos na Alemanha e outros países, e o risco que nós corremos aqui no Brasil há pouco tempo atrás com Bolsonaro, por exemplo, e a tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro. Então, por isso que é tão importante a luta antifascista e que deve unificar toda a sociedade nesse objetivo, que é podermos divergir, mas todos se respeitando e tendo o mínimo de civilidade nas relações políticas e sociais do nosso país. Pronto. Falou tudo, ou quase tudo, o deputado estadual Leonel Rádio do Rio Grande do Sul. O fascismo é isso, e tem que haver resistência. No Brasil aqui, eles ficam muito nervosos porque eles estão perdendo todas. Aqui perdeu a eleição, perdeu a reeleição, o mito deles é inelegível, o mito deles daqui a pouco é presidiário, o Supremo está agindo, o PGR está indo para cima, já tem 2 generais presos, aí eles ficam de jeito. Aí, para não cair de vez, não ruir de vez, aí eles ficam com as bravatas, com as mentiras, fake news e desinformação propagadas e alimentadas especialmente, infelizmente, por deputados e senadores que trabalham com a mentira e com a desinformação. E tem gente que ainda acredita nesse povo. Mas enfim, né? Cada um se junta com o seu semelhante, não é? Fascista atrai fascista. Pegou o código? Pega o código, meu querido e minha querida. Olha aqui o que eu tava falando para vocês, ó. China retalia Trump e anuncia tarifas de 10% e 15% em importações de produtos dos Estados Unidos. O que eu acho? Eu acho é pouco. Canadá também, 25% taxação, e outros aí também vai, meu querido. Vai, do jeito que vai e volta. Tá achando que vai fazer acontecer e não vai ter consequências. Novo voo de deportados dos Estados Unidos deve chegar ao Brasil na próxima sexta-feira em Fortaleza. Um novo grupo aí virão de deportados. E vou repetir. A gigantesca maioria não tem nada de criminoso. Nada. E quem é criminoso fica preso. Chegou lá na Polícia Federal, é criminoso, vai pra cadeia. Então o que é que ocorre? Isso é perseguição aos pobres e aos negros. E os Estados Unidos está numa decadência total. É o império em decadência. Por isso que Donald Tranqueira é tão perigoso. Só que existe resistência. Existe resistência e sempre haverá, inclusive lá dentro dos Estados Unidos. Viu, meu querido? Enquanto isso, Lula entra com tudo na Batalha dos Bonés sem dizer uma palavra. Não precisa nem dizer. O que está escrito aqui, gente? Escreve aí para mim o que está escrito aí. Lula não falou uma palavra. Ele postou um videozinho com esse boné aí, ele não falou uma palavra. Escreve aí para mim o que está escrito nesse boné. Escreve. Não precisa falar. Não, nem precisa falar. Só escreve. Bota, porque é o seguinte, enquanto existe os vira-lata, borra-botas de americano, existem os brasileiros que realmente são patriotas e que não acha que por ser americano, lá do norte, que não é melhor, eles não são superiores nem intelectualmente, nem esteticamente, nem moralmente em relação a nós. Quem acha isso são os borra-botas, na sua maioria de bolsonaristas que dá continência para a bandeira americana. E ainda se dizem patriotas, na verdade são patriotários, porque para fazer isso tem que ser muito, mas muito. O quê? Tem que ter muito complexo de vira-lata, porque senão não dá para fazer isso não. Não dá, entendeu? Então bota aí. Bota! O Brasil é dos brasileiros. Pronto
e acabou. E eu assino embaixo. Ai, ai, ai. Vamos ver agora o bom gás, que ele falou agora há pouco, lá na rádio da Câmara de Deputados Federais? Vamos ver juntos. Eu e você, você e eu. O Brasil não estava crescendo. Nós estávamos com menos de 1%. As previsões em governos passados eram de que a economia, no primeiro ano do governo Lula, seria de menos de 1%. Foi mais de 3%. Tivemos o segundo ano, mais de 3% novamente. Mas não foi só um crescimento econômico no Brasil. Houve, de fato, a possibilidade de mais empregos. Nós temos milhões de empregos formais com carteira assinada que foram gerados nesse período. E mais do que isso, a mensagem do presidente Lula mostra claramente a condução do desenvolvimento industrial do Brasil. E uma indústria que, além de gerar emprego, que é um emprego mais qualificado, é uma indústria verde. Nós estamos no mundo ponteando a descarbonização, as energias renováveis. Então, essa transição energética, ela faz parte de um modelo de desenvolvimento onde a economia cresce e, ao mesmo tempo, o Brasil passou a se afirmar no mundo novamente. Nós éramos parte, em nível internacional, uma vergonha. Hoje, com o presidente Lula, os tapetes se estendem porque todos querem falar nas conferências internacionais, nas viagens que o presidente faz para que o Brasil possa ser respeitado e crie mercados que se abriram em muito para a nossa economia no Brasil. E, ao mesmo tempo, o Lula presidindo no ano passado, em 24, hoje é 20. Foi no Brasil que se realizaram as reuniões mais importantes das forças políticas econômicas maiores do mundo. Do mundo, 85% do PIB do mundo estava representado, 2/3 da população mundial estava representada sob a coordenação do presidente Lula, o que nos orgulha a todos nós. E agora, em 25, nós teremos a reunião do BRICS, onde o Lula coordena Brasil, Rússia, China, África, que será coordenado pelo Lula, com o tema ambiental, que é tão forte, tão preciso, da COP, da Conferência das Partes, em relação ao clima, que será realizado em novembro, aqui no Brasil, em Belém. Então, a mensagem que nós passamos ao mundo e ao Brasil é de um Brasil que se reafirma, que passa a ter novamente credibilidade internacional, que melhora a vida do seu povo e que tira essa pecha horrível que nós tivemos da população brasileira. Gente, 33 milhões, essa foi o legado que o governo passado deixou, vergonha internacional e uma miséria interna. 33 milhões de pessoas passando fome ou na fila do osso. E nós estamos já 24 milhões já retirados da extrema miséria e no próximo período, e essa mensagem do presidente Lula é voltar a erradicar no Brasil de novo a fome. Então eu gostaria de dizer que em todas as áreas a mensagem do presidente Lula, ela trabalha essa ideia de menos pobreza, mais renda e ampliando programas sociais. O pé de meia, por exemplo, na área da educação, que vai fazer com que os jovens mais pobres possam permanecer, não precisam sair da escola para disputar um emprego. Não, eles vão ter um estímulo do governo, o pé de meia, para poderem permanecer no seu estudo. Nós vamos ter a retomada desse programa fantástico, já que nós temos um déficit habitacional muito grande no país, que é o Minha Casa Minha Vida. Nós, frente à crise alimentar, dos preços dos alimentos, nós precisamos reforçar os nossos planos safras para a gente ter juros mais baixos, lutar, e isso é exatamente o esforço que será feito agora com o Galípolo no Banco Central, para que a gente possa baixar o juro, baixar o dólar tem baixado sistematicamente desde que o Galípolo entrou no Banco Central, para que a gente possa ter mais produção com menos custos. E isso é importante nesse momento em que nós temos o desafio de baixar os preços dos alimentos para a nossa população, mas só com umas políticas fortes de reduzir os custos, e isso exatamente que está sendo trabalhado. Então eu vi essa presença, né, da mensagem do presidente Lula é tão fantástica, né, para os desafios, afirmando, enfrentando o diálogo, o debate com o conjunto das forças do Congresso Nacional, que nós agora vamos eleger, agora no sábado, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, e eu quero destacar aqui, nosso desafio é poder agora
implementar a isenção dos 5 mil do imposto de renda. Ninguém paga, o imposto de renda vai estar isento. E esse é um compromisso muito sério. Então, essa sintonia, no momento que esse projeto vem, nós precisamos aprovar ele. Agora, não tem como aprovar uma isenção sem fazer com que o recurso dos mais fortes paguem, os mais ricos paguem. Então, esse é o debate que nós vamos precisar fazer. Enquanto nós vamos tirar o peso dos mais pobres, da classe média, vamos ter que jogar com mais força, porque alguém vai ter que pagar a conta, ou senão não tem o recurso. Muito bom. Bom Gás falou tudo, falou muito bem. E eu fico pensando assim, né? O governo vai colocar isso na pauta. Isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Eu fico pensando, a galera do PL, Nicolas Ferreira, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, não é? Toda essa galera aí que votou contra a alíquota zero da cesta básica, contra a alíquota zero de imposto, contra 383 medicamentos, inclusive contra o câncer, será que eles vão ter coragem de votar contra de novo? A isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais? O que você acha? Hã? Não, vamos estar aqui para mostrar. Viu? Olha aqui, o Antônio Neto fez essa pergunta aqui. Andréia, não tem uma lei que tire a cidadania do Bolsonaro, já que ele tentou o golpe contra o seu país de origem? Não. Não. Inclusive está na Constituição Federal, viu? A nossa Constituição Federal, ela adota 2 critérios para que você seja considerado brasileiro nato. Se você nasce no território brasileiro, independentemente da origem dos seus pais, da cidadania dos seus pais, se você nasceu no território brasileiro, você é considerado brasileiro nato. É o jus solis, que é um dos critérios usados. O outro critério usado é o jus sangue. Mesmo que você não nasça no território brasileiro, você nasceu em outro país, mas os seus pais são brasileiros, natos. Você pode, a qualquer momento durante a sua vida, os seus pais, entrar no território nacional e requerer a sua naturalização. Você vai ser considerado brasileiro nato. É o que está na Constituição Federal. Usa esses critérios. E é interessante que não existe perda da brasilidade do brasileiro nato. Em nenhum caso prevê essa situação em que você perca a sua naturalidade nata, de brasileiro nato. Se você nasceu aqui ou se você nasceu de pais brasileiros que adentrou no território brasileiro e requereu a cidadania brasileira. Então, essa possibilidade não existe. Agora, o que tem que ocorrer? Bolsonaro tem que ser responsabilizado pelos seus crimes, na medida da culpabilidade dele. Ou seja, o Estado tem que ser capaz suficiente de comprovar todos os crimes que ele praticara. Paulo Gonet fazia as denúncias, e então, no caso, a corte competente, no caso da ladroagem das joias, do cartão de vacina e da tentativa de golpe, o Supremo Tribunal Federal, então, condenar Bolsonaro segundo o devido processo legal, com ampla defesa, com direito ao contraditório e toda a situação. E jamais ele vai perder a sua cidadania. Não existe previsão na nossa lei dessa situação. Eu vou abrir aqui um pouquinho para pergunta, tá? Vou atualizar aqui. Se você tiver alguma pergunta, aproveite para fazê-la agora. Pode ser? Brasileira dos brasileiros. Se não tiver, eu vou colocando aqui algumas situações. O que é isso aqui? Clóvis, foste questionada sobre perder direitos civis, como fica a receber remuneração de 100 mil? Eu não entendi direito a sua pergunta. Se for em relação aos militares, em duas situações a PGR pediu a perda do cargo público de Ustra e do outro torturador lá, que se for estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, eles vão perder e as suas famílias vão perder a pensão. Não sei, não entendi direito o que você quis dizer. André, está Trump, que pregou mentiras, podem ser julgados por má fé?
Não, ele vai ter que fazer crimes maiores para ser julgado. Ele é um presidente da República. Só por isso por si só não o alcançaria. Tá bom? Bora, 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 bora! Tomara que pegue 20 anos. Clécio, você tem alguma dúvida que eles irão votar contra a isenção do imposto? Não, não tenho dúvida, é verdade. E você acredita nisso? Está sendo muito inocente. Eles, os parlamentares, que o gado nunca irá cobrar por votações contra si. Eles acredito que votaram contra. Não todos, mas acredito que sim. Viu? Deixa o crocodilo bem trancadinho na jaula. Alimentou o crocodilo, vai ter que colocar o crocodilo na jaula, né? Porque senão vai ser devorado por ele. Você viu o Nicolas falando que compra relógio falsificado? Não. Não tenho muito tempo para ver Nicolas, gente. E nem muita paciência, sabe? Quando eu vejo é porque é alguma coisa que seja propositivo para nós aqui no canal. Se não, não. A Câmara de Deputados Federais são a favor da anistia? Eu não sei. Não sei se parte é. E como eu disse para vocês, a maior bancada de deputados federais é do PL. E eles com certeza votarão, se for colocado em plenário para votação, eles votarão a favor da anistia. Mas independentemente dessa situação, esse tipo de propositura é inconstitucional. E se for aprovado, vai acabar caindo no Supremo Tribunal Federal. A ficha limpa não está em rigor? Está em rigor. A ficha limpa está em vigor. O problema da ficha limpa é que, para que ela tenha efeito prático e concreto, precisa de uma decisão de um colegiado. Tem gente aí que é condenado em primeira instância e não tem uma decisão do... O que é isso, primeira instância, Andréia? Um juiz monocraticamente condena. Para que haja os efeitos da ficha limpa, precisa de uma decisão do colegiado. Ou do Tribunal de Justiça, que é composto por 3 desembargadores, ou por um colegiado, como, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, ou o STJ, entendeu? Essa é a situação. André, você acha que a CPI da Covid vai render algum processo? Olha, para mim tinha que render. Se render, vai ser a questão do superfaturamento da Covaxin, da vacina da Covaxin. E acredito também do charlatanismo, que Bolsonaro agiu como charlatão quando ele vendia remédio para Covid. Então, na minha opinião, essas duas situações teriam que ter resultados efetivos, tá? Da justiça. Mas, como eu disse, essa situação desceu para a primeira instância. Aí eu não sei como que eles vão entender essa situação lá, tá? Mas acredito que teria que ter sim. Boa tarde, André. Você tem ideia do porquê o Gonê está enrolando tanto? Olha, eu acredito que... Eu quero que ele faça a denúncia logo e tudo, mas eu acho que é muito complexo. Eu acho que tem muito mais gente para ser indiciada. Eu acho que tem muitas provas para serem analisadas. E acredito que esse ano vai ser o ano que realmente nós veremos a justiça sendo realizada em parte. Tá? E agora vamos aguardar. Mas é muita prova e muita gente envolvida. São muitos os crimes. Muita coisa acontecendo, viu? Gente, se fizer a pergunta, põe um ponto de interrogação para eu saber que é uma pergunta, tá bom? Senão eu passo reto. André, sobre a manifestação dos deputados sobre o café e a picanha. Aqui, eu botei isso aqui, ó, na live de 8h30, eu falei sobre isso aqui. Essa galera aqui que está falando que os produtos estão altos e tal e coisa, essa galera aqui, gente, eles votaram contra a alíquota zero para os alimentos da cesta básica. Entendeu? Então, assim, é hipocrisia e muita mentira, olha aqui. Eles votaram contra a alíquota zero dos alimentos da cesta básica. Então, é pura hipocrisia. E eles agem como se eles não tivessem responsabilidade sobre isso, como se só Lula tivesse responsabilidade. Eles foram eleitos para ali representarem o povo, no caso, cada um do seu estado, representar o povo do seu estado
para votar nas proposituras, nas leis e nas propostas de emenda que venham atender as pessoas. E eles votaram contra. E agora aparece lá fazendo um picadeiro no Congresso Nacional, reclamando dos alimentos altos, como se eles não tivessem responsabilidade. Reitero, todos eles votaram contra a alíquota zero para produtos da cesta básica, assim como votaram contra para a alíquota zero para mais de 380 medicamentos. Votaram contra. Está lá a lista, eu mostrei na live de 8h30. É um absurdo. É a hipocrisia desse povo, né? O povo é hipócrita demais, mente demais e acaba enganando as pessoas, né? Quanto tempo vai levar para a resposta da CPI da vacina? Não sei. Andréia, boa tarde. Pergunta: a justiça está demorando de mandar o inelegível para a cadeia? Olha, politicamente sim, mas judicialmente é esse o trâmite mesmo, infelizmente. Politicamente, para mim, já tinha que estar na cadeia há muito tempo. Como o julgamento não é político, é judicial, a gente tem que aguentar. Andréia, o STF pode barrar a PEC da anistia? Pode. Pode barrar, inclusive, durante a sua tramitação. Viu? Qual que é o instrumento cabível? O deputado federal, o senador, inclusive entraram, acho que foi o PSOL, você entra com mandado de segurança junto ao Supremo Tribunal Federal, aí o Supremo Tribunal Federal vai pegar a proposta, seja o projeto de lei ou a proposta de emenda à Constituição, e vai analisar. E se ele já entender que é inconstitucional, ele pode suspender a tramitação de qualquer projeto de lei, qualquer proposta de emenda constitucional pela sua inconstitucionalidade, viu? É um controle preventivo de constitucionalidade. Isso, inclusive, já aconteceu em várias situações. Andréia, CPI da Covid, teremos justiça e o memorial das vítimas da Covid? Eu não sei. Eu sei que a justiça divina virá. E vai ter muita assombração, assombrando muita gente que agiu como genocida, não é? Durante a pandemia. E quanto tempo você acredita que o Bolsonaro estará na cadeia? Olha, eu acredito que nesse ano ele já terá uma decisão condenatória do colegiado do Supremo. Aí ele vai entrar com recurso para o próprio Supremo, que não tem para onde correr. Tendo uma decisão esse ano, a depender da situação, ele já pode ser decretada a prisão dele. Se houver vontade política, se houver movimento social redundante. Redundante não, relevante. Porque é por isso que a gente tem que fazer um movimento contra os bolsonaristas, porque eles fazem um movimento de anistia, de não sei o quê. Aí eles tentam passar a ideia que a população brasileira concorda com isso e que a população quer isso. E não é verdade. A maioria esmagadora do povo brasileiro quer justiça e quer Bolsonaro na cadeia. Só que eles são muito barulhentos. Aí acaba parecendo que não é essa a realidade. Como é que é? André, quem ganhar mais de 5 mil neste valor não pagaria, só contaria o valor acima. Quem ganhasse até 5 mil reais não vai pagar imposto de renda. É o que está previsto originalmente. Você acha que Lula deveria caçar o livre acesso dos americanos no Brasil, prerrogativa dada pelo inelegível durante seu governo? Eu acredito muito na reciprocidade. Inclusive, o princípio da reciprocidade é um princípio que rege o direito internacional. André? Da forma que eu sou tratada, eu tenho o direito de tratar o outro. Então, eu acho que em todas as situações, em relação ao direito internacional, deve ser respeitado o princípio da reciprocidade. Se é exigido passaporte para eu entrar no país, a gente tem que exigir passaporte para o pessoal desse país entrar aqui. Se é exigido visto, tem que exigir visto também. Esse é o meu posicionamento. Isso seria a justiça, realmente, na sua magnitude. É o que eu acho. Agora, comercialmente, a elite ia dar muito chilique, né? Você acha que o PL para aprovar a anistia será colocado em votação? Eles estão pressionando o Hugo Mota para colocar. Agora, se eles conseguirão ou não, eu não sei.
Ah, essa pergunta aqui, tem como diminuir privilégios dos políticos? Tem, se os políticos aprovar essa retirada. E você acha que eles vão aprovar? É os políticos que têm que aprovar a retirada de privilégios, diminuir a máquina pública, ou seja, fazer uma reforma política. Eles nem falam nisso, infelizmente. Falaram que em junho Bolsonaro será preso. Será, André? Não dá para falar uma data, não dá para falar um mês quando Bolsonaro será preso. Não tem como a gente falar isso, tá? Talvez a pessoa falou no âmbito de estimativa, segundo aquilo que ele entende. Mas não dá para a gente cravar e falar. Ai, meu Deus do céu. Fala sério. Ai. Você ouviu o Nicolas dizer que o brasileiro é burro porque é de direita? Não, eu não dou muito palanquete para Nicolas Ferreira, não. Nicolas Ferreira, para esse povo, não. Eu só olho alguma situação quando eu acho que é propositivo para o nosso canal e a gente tem alguma coisa a aprender. Senão, não dou palanquete para esse povo, gente. Sabe por quê? Eu não tenho paciência e nem tempo para perder com eles. Entendeu? Eu dou palanquete para quem? Para Erika Hilton, para Sâmia Bonfim, para o pastor Henrique Vieira, pro o coisa lá do Glauber. Eu dou palanquete para esse povo. Eu fico atrás é deles. Entendeu? Não fico vendo esse povo aí, não. Deus que me livre. Ah, André, tu tá sabendo que a direita tá planejando um protesto dia 16? Não, gente, também não tô sabendo. E eles vão fazer isso, mas vai flopar todos. Vai flopar todos. Eles já pararam desde do ano passado, depois do último que flopou, pedindo impeachment de Lula e cassação, impeachment de Alexandre de Moraes, gente. Vai flopar todos. O que eu acho? Eu acho é pouco. A gente tem que dar palanquete para outras coisas. Isso é o desespero deles também, viu? Já falei sobre isso, Ronaldo. Falei sobre isso. Tá bom. Olha. Não dá não, querida. Andréia, não dá para abrir a sessão ao caso Família Bozo e devolver esses mafiosos criminosos para a Itália. Nós podemos alegar defeito de fabricante. Defeito na fabricação, né? Mas não, legalmente, constitucionalmente, não vale isso. Eles vão ter que responder aqui no Brasil. Só o ano que vem, viu? Se o reajuste da tabela do imposto de renda for aprovado nesse semestre, entra em vigor quando? Só o ano que vem. Se seguir as regras da anterioridade, né, da anualidade, que é um dos princípios do direito tributário, vai valer só o ano que vem. A não ser que no corpo da lei ou da PEC esteja prevista uma outra data de validade. Mas, em regras, seguindo os princípios, vai começar a valer o ano que vem. Lula até tentou, né, aprovar isso, mas os bolsonaristas não deixou. Ai, gente, aí nesse caso é só o capeta para cuidar, viu, Paulo? Isso aqui eu sempre falo para vocês, gente. Eu acredito demais. Bolsonaro será preso, não tem como. Bolsonaro vai ter que pagar pelos crimes dele. Agora, quando ele será preso, eu não posso dizer. Eu sei que eu acredito que a denúncia virá rápido, eu acredito que a primeira turma vai condenar Bolsonaro rápido e, se Deus quiser, ele será preso ainda esse ano. Agora, falar um mês que ele será preso e tudo e tal e coisa, não tem como a gente dizer não. A gente pode fazer perspectivas, torcer para que haja logo a prisão, mas dar uma data e tal, a gente não tem como fazer isso, tá bom? André, você sabia que Trump está mudando as leis de imigração, que inclusive pessoas com visto válido serão detidas? Minha querida e meu querido, é aquilo que eu falei, isso é uma escalada. É uma escalada. Donald Tranqueira só começou. É uma escalada fascista. E ele vai continuar recrudescendo. Enquanto as TVs, enquanto todo mundo estiver passando pano para ele vai aumentar as ações dele. Porque o povo está passando pano.
que é esse passar pano, André? Estão normalizando essas ações de Donald Tranqueira. Isso é passar pano. Normalizou, ele escala mais um pouco. Normalizou, ele escala mais um pouco. Até que o povo reaja. Porque se a gente ficar esperando a imprensa, CNN, não vão. Eles vão ficar passando pano. Aquele discursinho morno. Aí eu lembrei do capeta, né? Que a Bíblia diz assim, você tem que ser quente ou frio. Porque se você for morno, eu vou te vomitar. Deus falou, né? Você tem que ser quente ou frio. Porque se você ficar com aquela balela de morno, de neutro, que eu não tenho nada a ver com isso, que é isso, é só uma bobagem e tal, vomitar-te-ei. É o que está acontecendo com grande parte da classe média, notadamente da elite. Está passando pano para Donald Tranqueira. Notadamente os patriotários e aqueles que têm complexo de vira-lata. E é uma escalada. Quanto mais passar pano e normalizar o que ele fizer, mais ele vai recrudescer. Foi o que Hitler fez lá na Alemanha, com o nazismo. E o que deu? Milhões de pessoas mortas. Porque foi normalizando, normalizando, normalizando. Quando viu, ele estava matando a pessoa porque era negra, ele estava matando a pessoa porque era judeu, ele estava matando a pessoa porque era cigano, ele estava matando a pessoa porque era gay. E pronto, acabou. E todo mundo normalizando tudo, batendo palma. É os patriotários que fazem isso. Você conhece quem é, né? Pois é, só que aqui não. E nós temos que resistir. E o povo vai resistir, não preocupa não. Preocupa não que entendeu? Tem resistência. Agora, que ele não vai parar, de boa vontade ele não vai. Meu querido, minha querida, dá aquela paradinha, curte a live, comenta e compartilha. Deixa o seu like, que é muito importante. Deixa o seu comentário. O Brasil é dos brasileiros. É sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Igonê, vai pra cima. Agora é sua vez e o Brasil te espera. Muito obrigada, beijo no seu coração, obrigado pela sua resistência, sapiência, todos os dias aqui junto comigo, tá bom? Beijo no seu coração, até a próxima live, se cuida. Tchau, tchau. Daqui a pouco eu volto. Beijo.